audiência pública se refere à APA Pipiúna e dá boas-vindas ao pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, em nome da nossa amiga Shirliane, o nosso presidente do Prédio de Goiânia, nosso amigo Juan. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Antes de passar aqui ao segundo secretário, convocar o vereador Cláudio José, na ausência do vereador Ademar, para fazer parte da mesa diretora. Ao segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior. Bom dia a todos e a todas. A ata da 18ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada 8 de março de 2019, presidência, excelentíssimo senhor vereador Odilo Ernestino Barbalho, secretário, excelentíssimo senhores vereador Ademar Alves de Lima e Juliana Braga Silva. Aos 8 dias do mês de agosto do ano de 2019, na sala da sessão de deputados Jair Marinho, no Palácio Vereador Raimundo Moraes Lisboa, situado na rua João I de Barbalho Simonete, número 95, em Goianinha, estado do Rio Grande do Norte, precisamente às 9 horas. Sob a presidência do excelente senhor vereador Luan Ernestino Barbalho e secretariada pelos excelentes senhores vereadores Ademar Alves de Lima e Juliana Braga Silva. Reúne-se a Câmara Municipal de Goianinha, RN, compareceram e assinaram o livro de presença os excelentes senhores vereadores Alexandre Vera de Freitas, Ademar Alves de Lima, Cláudio José Freire, Divaldo Lourenço Barbosa, Ademar José dos Santos, Alfredo Henrique de Lima, José dos Santos, Juliana Braga Silva, Jean Nascimento de Albuquerque, Luiz Alves Ferreira, Luan Ernestino Barbalho e Valdemar Freire da Silva. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declara abertas a presente sessão. A segunda secretária faz a leitura da sessão ordinária anterior, a qual é aprovada por unidade de votos dos presentes. Cliente lido. Projeto de lei número 055/2019, de autoria do vereador Jean Nascimento de Albuquerque. Requerimento número 104/105, de autoria do vereador Alexandre Vera de Freitas. Requerimento número 106/108, de autoria da vereadora Juliana Braga Silva. Requerimento número 107/2019, de autoria de todos os vereadores que compõem este Poder Legislativo. Ofício número 001/2019, IBGE-RN, censo comunicando que no mês de agosto do ano de 2020, o IBGE iniciará o Censo Demográfico 2020. Grande expediente, primeiro orador, vereador Luiz Alves Ferreira, ocupa a tribuna para apresentar seus pêsames à família da jovem Carolina Oliveira, que foi brutalmente assassinada, o que chocou toda a comunidade deste município, pois tratava-se de uma adolescente participativa, alegre e presente. Salienta que, em conversa com os gestores da escola onde a mesma estudava, todos estão abalados com esse episódio triste e brutal. A seguir, o orador reporta-se sobre a reforma da Previdência, alegando que, mais uma vez, a educação foi afetada principalmente das universidades da região nordeste deste país. Diante disto, deixe seu repúdio por saber que este governo desvalorizando cada vez mais nossa educação, segundo o orador, o vereador Cláudio José Freire. Inicialmente, serão todos os presentes do plenário desta casa que vieram prestigiar esta sessão. Continuando, dá total apoio ao pronunciamento do vereador Luiz Alves Ferreira, externando solidariedade aos familiares e amigos da adolescente Carolina Oliveira, que foi cruelmente assassinada por marginais, covardes e desumanos. A seguir, diz que esta Casa Legislativa realizará uma audiência pública para debater sobre os direitos do idoso, ocasião diretamente com essa classe. Fala da importância da presença do excelente promotor de justiça desta Câmara. Quando essa audiência for marcada, o vereador Alexandre Vera de Freitas propôs que seja formada uma comissão de vereadores para pessoalmente entregarem um ofício convidando Sua Excelência para fazer-se presente nesta audiência. Finalizando, o orador destaca a administração municipal vem realmente trabalhando em prol do município. Terceiro orador, o vereador Alexandre Vera de Freitas. Inicialmente, salve a todos os presentes do plenário desta casa, apresenta também seus pêsames aos familiares da adolescente Carolina Oliveira, que teve sua vida ceifada no desabrochar de sua existência por marginais covardes. Sua morte causou grande emoção neste município e que foi, inclusive, destaque na imprensa nacional. A seguir, o orador disse que no recesso parlamentar esteve na Prefeitura Municipal e, na oportunidade, falou com o senhor prefeito sobre a perfuração de um poço para facilitar a chegada de água nas comunidades de Barroca, Cachimbo Seco e Carnaúbas, ocasião em que o chefe do executivo prontificou-se em ajudar aquela gente. No entanto, para sua surpresa, o senhor secretário colocou dificuldade, alegando ser preciso receber um ofício para poder mandar a máquina para aquela comunidade. Na oportunidade,
O orador faz um apelo ao excelente senhor prefeito, bem como aos senhores vereadores, para juntos encontrarem uma solução para este angustiante problema que tem afetado aquela população, trazendo mais dignidade aos que estão necessitados do precioso líquido. A seguir, o orador diz ter recebido uma denúncia de um cidadão afirmando que o senhor prefeito irá acabar com o uso dos carros clandestinos nas praças deste município. Este assunto, diz o orador, precisa ser detalhadamente analisado, pois existem pessoas que têm seus carros com placas vermelhas com o intuito de se livrarem das tarifas do IPVA. Porém, existem pessoas que são carentes, que precisam trabalhar em praças. No entanto, não conseguem adquirir sua placa de táxi. Cita como exemplo a pessoa de Jailson de Louro, o qual tem seu carro com placa vermelha cedido à Prefeitura Municipal e tem sua esposa e filha trabalhando. Quarto orador, o vereador G. Nascimento de Albuquerque, que ocupa a tribuna para dizer que o município de Goiânia RN enfrenta grandes dificuldades na área de saúde pública, na educação e na segurança pública. A seguir, defende projeto de lei de sua autoria, alterando uma lei municipal a fim de facilitar a vida dos taxistas deste município, pois alguns taxistas procuram sua pessoa, relatando as dificuldades financeiras que a classe vem sofrendo, onde muitos não conseguem cumprir as determinações previstas nessa lei. A seguir, reporta-se sobre a preocupação de um cidadão, onde o mesmo relata cobra seus direitos como cidadão. A seguir, o orador deixa um alerta à gestão municipal para o colapso que futuramente o hospital municipal entrará, pois a demanda de pessoas é muito grande, vez que, de além de atender a população deste município, ainda tem que suportar a importância dos municípios dividem a conta, já que o município está dando suporte aos populares do município vizinho. Ordem do dia, projeto de lei número 044/2019, oriundo do chefe do Executivo Municipal, denomina a Rua Parque Lago das Rosas, uma artéria situada no loteamento Parque América, neste município da Alta Providência. Submetido a votos, é aprovado em segunda discussão, por unidade de votos presentes. Projeto de lei número 045, oriundo do chefe do Executivo Municipal, denomina a Rua Parque Farroupilha, uma artéria situada no loteamento Parque América, neste município da Alta Providência. Submetido a votos, é aprovado em segunda discussão, por unidade de votos presentes. Projeto de lei número 045/2019, oriundo do chefe do Executivo Municipal, denomina a Rua Parque América, neste município da Alta Providência. Submetido a votos, é aprovado em discussão, única, por unidade de votos presentes. Projeto de lei número 046/2019, oriundo do chefe do Executivo Municipal, denomina a Rua Parque das Nações, uma artéria situada no loteamento Parque América, neste município da Alta Providência. Submetido a votos, é aprovado em discussão, por unidade de votos presentes. Projeto de lei número 047/2019, oriundo do chefe do Executivo Municipal, denomina a Rua Parque Jardim Botânico, uma artéria situada no loteamento Parque América, neste município da Alta Providência. Submetido a votos, é aprovado em segunda discussão, por unidade de votos presentes. Projeto de lei número 048/2019, oriundo do chefe do Executivo Municipal, denomina a Rua Parque Mangabeira, uma artéria situada no loteamento Parque América, neste município da Alta Providência. Submetido a votos, é aprovado em segunda discussão, por unidade de votos presentes. Projeto de lei número 049/2019, oriundo do chefe do Executivo, denomina a Rua Parque Laje, uma artéria situada no loteamento Parque América, neste município da Alta Providência. Submetido a votos, é aprovado em discussão única, por unidade de votos presentes. Projeto de lei número 050/2019, oriundo do chefe do Executivo Municipal, denomina a Rua Parque da Independência, uma artéria situada no loteamento Parque América, neste município da Alta Providência. Submetido a votos, é aprovado em discussão em segunda discussão, por unidade de votos presentes. Projeto de lei número 051/2019, oriundo do chefe do Executivo Municipal, denomina a Rua Parque da Tijuca, uma artéria situada no loteamento Parque América, neste município da Alta Providência. Submetido a votos, é aprovado em segunda discussão, por unidade de votos presentes. Projeto de lei número 052/2019, oriundo do chefe do Executivo Municipal, denomina a Rua Parque Ibirapuera, uma artéria situada no loteamento Parque América, neste município da Alta Providência. Submetido a votos, é aprovado em segunda discussão, por unidade de votos presentes. Projeto de lei número 053/2019, oriundo do chefe do Executivo Municipal, denomina a Rua Parque das Dunas, uma artéria situada no loteamento Parque América, neste município da Alta Providência. Submetido a votos, é aprovado em segunda discussão, por unidade de votos presentes. Requerimento número 086/2019, de autoria do vereador Luiz Alves Ferreira, faz apelo ao excelente prefeito municipal, objetivando interagir junto ao setor competente da Prefeitura Municipal para a realização de um estudo econômico visando a ampliação do calçadão na Avenida Rua de São Lisboa, trecho que liga o centro desta cidade, no final do bairro Alto de Goianinha, deste município. Submetido a votos, é aprovado a discussão, com unidade de votos presentes. Requerimento 037/2019, de autoria do vereador Luiz Alves Ferreira,
faz apelo ao Secretário Prefeito Municipal, no sentido de ser providenciado junto à Secretaria de Serviços Urbanos a construção de uma lombada na Avenida Rua de São Lisboa, neste município. Submetido a votos, é aprovada a discussão única por unidade de votos pelos presentes. Requerimento 094-19, de autoria da vereadora Juliana Braga Silva. Faz apelo ao Excelentíssimo Prefeito Municipal no sentido de ser providenciada a construção de uma praça para mototaxista no centro desta cidade, neste município. Submetido a votos, é aprovada a discussão única por unidade de votos pelos presentes. Requerimento número 095-19, de autoria do vereador Divaldo Lourenço Barbosa. Faz apelo ao Prefeito Municipal no sentido de ser distribuído o álcool gel em todas as repartições públicas deste município. Submetido a votos, é aprovada a discussão por unidade de votos pelos presentes. Requerimento número 096-19, de autoria do vereador Jean Nascimento de Albuquerque. Faz apelo ao excelentíssimo chefe do Executivo Municipal no sentido de ser providenciada a colocação de lâmpadas LED no trecho da frente da rodoviária municipal e do Matadouro Novo, neste município. Submetido a votos, é aprovada a discussão única por unidade de votos pelos presentes. Requerimento número 097-19, de autoria do vereador Luiz Alves Ferreira. Faz apelo ao prefeito municipal, objetivando interagir junto ao setor competente da Prefeitura Municipal, visando a possibilidade de reformar os bancos, podar as árvores e colocar lâmpadas LED no canteiro central da Rua Professor Nazaré Duarte, do bairro Novo Horizonte 1, trecho entre o supermercado de Adriano até a Igreja Católica. Colocar lâmpadas de LED nos postos da avenida principal do bairro Bosque das Palmeiras. Colocar lâmpadas de LED em todas as praças deste município, localizadas na zona urbana e rural, com exceção da Praça da Coab, uma vez que já existe requerimento neste sentido, aprovado pelo plenário desta Casa. Submetido a votos, é aprovada a discussão única por unidade de votos pelos presentes. Requerimento número 098-2019, de autoria do vereador Luiz Alves Ferreira. Faz apelo ao prefeito municipal no sentido de autorizar o secretário municipal de Serviços Urbanos a proceder à sinalização horizontal e vertical das praças de táxi e mototáxi localizadas no conjunto Novo Horizonte, neste município. Submetido a votos, é aprovada a discussão única por unidade de votos pelos presentes. Requerimento número 099-2019, de autoria da vereadora Juliana Braga Silva. Requer ao excelentíssimo prefeito municipal que esteja providenciada a colocação de lâmpadas de LED na Rua Professor Nazaré Duarte, situada no conjunto Novo Horizonte 1, neste município. Submetido a votos, é aprovada a discussão única por unidade de votos pelos presentes. Requerimento número 100-2019, de autoria do vereador Cláudio José Freire. Faz apelo ao prefeito municipal no sentido de ser providenciado a pavimentação da Rua Terezinha do Nascimento Amorim, situada no bairro Una, deste município. Submetido a votos, é aprovada a discussão única por unidade de voto pelos presentes. Requerimento número 101-2019, de autoria do vereador Alexandre Vera de Freitas. Faz apelo ao prefeito municipal no sentido de ser providenciada a revitalização, reurbanização e a reforma da praça que fica em frente à capela do bairro da Estação, com instalação de academia da terceira idade neste município. Submetido a votos, é aprovado em discussão única por unidade de voto pelos presentes. Requerimento número 102-2019, de autoria do vereador Alexandre Vera de Freitas. Faz apelo ao prefeito municipal no sentido de ser providenciado a recuperação da quadra de esporte situada na localidade Lagoa do Poço, bem como a substituição de iluminação convencional por lâmpadas de LED neste município. Submetido a votos, é aprovada a discussão única por unidade de voto pelos presentes. Requerimento número 103-2019, de autoria do vereador Alexandre Vera de Freitas. Requer ao prefeito municipal que seja providenciada a recuperação e substituição da iluminação atual por lâmpadas de LED nas duas praças do bairro da Estação, deste município. Submetido a votos, é aprovada a discussão única por unidade de votos pelos presentes. Explicações pessoais. Primeiro orador, vereador Nascimento de Albuquerque. Em seu pronunciamento, deseja um feliz Dia dos Pais, em nome de seu pai. A seguir, faz apelo à mesa diretora desta casa para que mande um ofício ao DENIT, no sentido desse órgão rever o acesso do bairro Novo Horizonte até o Bosque das Palmeiras, neste município. Segundo o orador, vereador Divaldo Lourenço Barbosa faz uso da tribuna para dizer que o município vizinho tem muitos benefícios em nossa cidade. Terceiro orador, o vereador Limar José dos Santos, em seu pronunciamento, requer que a presidência desta casa, juntamente com os demais vereadores, interagirem junto ao excelentíssimo prefeito, visando encontrar uma solução para a questão da máquina para facilitar o acesso daquela comunidade. Quarto orador, o vereador Cláudio José Freire, ocupa a tribuna para dizer que o excelentíssimo prefeito relatou que está aguardando a chegada do ofício para mandar passar a máquina e começar o acesso à perfuração do poço. Quinto orador, vereador Luiz Alves, em seu pronunciamento, convida todos os municípios para assistir sua live nesta sexta-feira. Nada mais havendo a ser debatido, o senhor presidente declara encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, a realizar-se no dia 15 do mês de agosto do ano em curso. Do que, para constar, o segundo secretário Filho Abra presenteada, que depois de lida, se aprovada, vai por mim assinado e pelo G+B, que forma o diretor desse Poder Legislativo.
Em discussão, a ata. Encerrada a discussão, a voto, vereadores que aprovam permanecer como estão, aprovado. Presidente, eu vou ter que me ausentar, que eu tenho agora de 11h30 em Natal, senão não vai dar tempo. Certo. Viu, presidente? Obrigado. Comunicamos que o horário destinado ao grande expediente e à ordem do dia será revertido para a realização da segunda audiência pública que terá da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, solicitada através do requerimento número 089/2019, de minha autoria, aprovado por unanimidade de votos dos senhores vereadores, a fim de debater a proposta da criação do Comitê das Bacias da APA Piquiri e Una deste município. Convidamos para fazer parte da mesa dos trabalhos as seguintes autoridades: o ilustríssimo senhor Jean Pierre, representante do Serviço de Assistência Rural e Urbana. E o ilustríssimo senhor Antônio Duarte Gomes, coordenador do Meio Ambiente do município de Espírito Santo. Como é de praxe aqui na nossa casa, o vereador autor da proposição fazer a defesa do seu requerimento junto aos colegas vereadores. Nós fomos procurados aqui pelo pessoal do meio ambiente e essa casa não poderia se furtar desse debate, haja vista a tamanha importância hoje do meio ambiente, né? Como você vê aí nas mídias, nos telejornais, a importância que tem o meio ambiente. Então, de pronto, nós assumimos esse compromisso de apresentar esse requerimento. Os colegas vereadores aprovaram todos por unanimidade de voto, para que a gente pudéssemos hoje, no dia de hoje, discutirmos em audiência pública esse tão importante assunto para a nossa cidade e para a nossa região. Ok? Passamos agora a palavra ao senhor Jean Pierre. Para fazer suas considerações iniciais. Então, bom dia a todos e todas. Bom dia, quero cumprimentar a mesa em nome do presidente dessa casa e assim estendo esse cumprimento a todos os vereadores e vereadoras presentes, a sociedade civil e a comissão regional em prol da bacia do Piquiri-Una, né? Então, com enorme satisfação que estamos aqui, em nome do Serviço de Assistência Rural da Arquidiocese de Natal, com uma das entidades que tem buscado fomentar esse processo junto ao Comitê Regional e junto à sociedade civil desses municípios que compõem a bacia do Piquiri-Una aqui nessa região. É isso. Bom dia. Já sigo a apresentação? Pode ser, depois a gente passa a Duarte aqui a palavra. Então, isso. Pode ser também. Com a palavra o senhor Antônio Duarte para fazer suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Em nome do presidente da casa, cumprimento os demais. Eu estou aqui como coordenador de meio ambiente da cidade de Espírito Santo. Quero agradecer o apoio de vocês nessa causa. Foi criado um grupo de trabalho para a gente criar o Comitê da Bacia Hidrográfica da APA Piquiri-Una. Então, são 10 cidades: Goianinha,
Várzea, Espírito Santo, Canguaretama, Pedro Velho, Serrinha, Santo Antônio e Passagem. Então, o que a gente vem reivindicar hoje aqui dos vereadores e ouvir os presentes aqui, a gente está aqui pleiteando o apoio para a criação desse comitê. A questão de meio ambiente e da água aqui na região, hoje a CAERN ela é subordinada ao IGARNE e à Secretaria de Meio Ambiente. E a criação desse comitê de bacia, a CAERN vai ficar subordinada ao comitê de bacia. Então seria uma nova gestão, uma nova visão da água com relação como é hoje. Hoje, quando falta água na casa da população, as pessoas reclamam com vereadores, com a população e não sabem o caminho a como tomar. Então, o comitê de bacia seria um novo olhar pela administração da água aqui na região. Na apresentação aqui do SAR e na minha que a gente vai apresentar aqui, a gente vai ver como se encontra a região aqui e para a gente discutir como deveria ser melhor aproveitar essa água. Então, eu vou aproveitar quando ele tiver o projetor aí funcionando aí, a gente vai apresentar aqui as imagens. Tá bom assim? Então, aguardar a projeção aí. Vamos aguardar a questão da apresentação, logo em seguida a gente passa a palavra aos senhores vereadores que queiram fazer alguma indagação e também a participação do pessoal que está nas galerias. Combinado. Então, como a gente vinha falando, né, a formação do Comitê de Bacias ele é algo extremamente fundamental para essa região, porque possibilita, essencialmente, a população a ter garantido um direito que é fundamental, que é constitucional e que é pactuado internacionalmente,
que é o direito humano à água, né? Ter direito ao acesso à água. Então, a formação do Comitê de Bacias, né, do Rio Piquiriúna, ele é um processo que está em curso, né, e que tem uma ampla mobilização da sociedade civil, do poder público, nas suas mais, tanto do executivo quanto do legislativo nesses municípios, e um conjunto de organizações governamentais que buscam justamente a garantia desse direito humano, né. Esse processo inicia, né, há algum tempo atrás, né, e aí olhando justamente para essa área que Duarte falou, dos municípios que compõem essa região, né. Então ali a gente tem uma projeção, né, do IDEMA, falando de como está projetada essa questão da hidrografia e quais municípios que ele abarca, né, esses 10 municípios que compõem essa região e que são fundamentais para que a gente potencialize uma área que, inclusive, a gente tem um semiárido com bastante dificuldade, mas a gente tem uma área que tem água, né, e que possibilita a gente ter acesso e conseguir captar essa água da melhor forma para distribuí-la para a população desses 10 municípios que compõem essa área, que, inclusive, é uma área também que está compondo a APA, né? Então, é uma dessas áreas, né? Essas áreas que compõem a região do Piquiriúna, ela tem um conjunto também de ameaças, né, que preparam essa região, que colocam essa situação em risco, que é muitas vezes o turismo predatório, né, com um grande consumo de água, desmatamento das matas ciliares, a gente teve aqui várias denúncias, né, das matas, de desmatamento e de queimadas, barramento, poluição dos esgotos domésticos, lavagem de roupa e de carro e desvio do curso da água do Piquiriúna. Esses dados eles já foram levantados, já foram levantadas fotografias, já foram feitas fotografias de drone nessa região e levantado esses elementos que compõem hoje um relatório que vai ser apresentado para o Comitê Estadual, né, para o Conselho Estadual, demandando a criação do Comitê de Bacia da região Piquiriúna. Esse é um relatório que a gente está finalizando. Esse processo, como eu falei, é um processo que ele não inicia hoje, ele é um processo que já vem acontecendo, e a gente vai ver ali pelas fotos que já houve caravanas em prol do Comitê Piquiriúna, denunciando a questão do rio, isso em várias regiões aqui do estado, em várias cidades aqui do estado. Houve a carta do Rio Piquiriúna, a carta que foi construída a partir de um seminário e de audiências públicas, essa carta das organizações da sociedade civil pedindo a criação do comitê e pedindo providências do poder público para a preservação do Rio Piquiriúna, né? Audiências com a governadora, na qual as lideranças da região, representantes do poder público, entregaram um manifesto, né, colocando aí uma exposição de motivos sobre várias questões, tanto na área ambiental como na área da preservação, e além disso pedindo a criação dessa instância do Comitê do Piquiriúna, justamente para que houvesse um espaço de pactuação entre a sociedade civil e o poder público para a melhoria da questão do acesso à água nessa região. Esse grupo tem se reunido e se formou uma comissão pró-Comitê de Bacia, que é o passo inicial do processo de criação de Comitê de Bacias, além de várias audiências nos municípios. Essa é mais uma das audiências que a gente está realizando para divulgar o processo, para pedir apoio local da Câmara, né, e do governo local para a criação. Então, várias audiências públicas ao seu final, a gente tem uma moção de apoio pedindo para que o poder público estadual realmente implante o processo de criação do comitê. A própria governadora, na audiência pública, já se mostrou solícita e colocou que dá importância disso, então a gente está no passo da elaboração do relatório e das audiências públicas para a divulgação desse processo de criação do comitê. E o que é o Comitê de Bacias, né? O Comitê de Bacias é um espaço colegiado entre a sociedade e o poder público para discutir o interesse público, que é o interesse da água, né? Então, esse é um passo importante e que a gente vai estar acompanhando. O Comitê de Bacias, esse colegiado, ele é um colegiado que tem um processo importante, né, porque ele vai trabalhar sobre as outorgas da água, ele vai aprovar o plano de recursos hídricos, né, da região, ele vai fazer com que a gente crie metas, ações e pactue isso junto ao governo do Estado e junto às prefeituras municipais,
para a questão do uso da água, né? Então, mecanismos de cobrança, de monitoramento, são atribuídos a esse comitê de bacia, justamente para assegurar que a gente consiga ter o maior êxito com relação ao acesso ao direito humano à água. Esse comitê de bacia ele tem uma estrutura, e essa estrutura é composta, como todo colegiado, com uma plenária, né, uma diretoria, câmaras técnicas, grupos de trabalho, que vai justamente versar sobre a questão da água na região, né? A questão das denúncias, a questão de potencialidades, a questão das tubulações da CAERN, né? Uma série de questões que são importantes para a gestão dos recursos hídricos, né? Como é que é composto? Então, esse comitê ele é composto pelo poder público, né, que está lá representando por suas secretarias, né, nas várias instâncias, os usuários dos recursos hídricos, né, que são as pessoas físicas e jurídicas que participam da sociedade, que interagem nesse processo, as organizações da sociedade civil, né, as organizações não governamentais, e também, dentro desses usuários, aqueles que inclusive usam a água e que têm um importante papel nesse processo da água, né? Então, o número do comitê é distribuído entre essas vagas e pactuado dentro do que na sua criação e no seu regimento interno. Essa plenária tem um papel importante de aprovar o regimento interno, né, do seu funcionamento, quais são os trâmites que o comitê vai agir, deliberar sobre as matérias conquistadas na pauta, definir locais, datas, né, decidir sobre vários processos, né? Inclusive, esse comitê ele é importante porque no seu processo de criação, ele inclusive, um espaço para captação de recursos para o município, né, para os municípios. Nós estamos numa área de Mata Atlântica, né, onde compõe essa região. A gente pode captar recursos do Fundo, né, Nacional. Esse comitê também recebe, durante 5 anos, né, um valor de R$50 mil para o seu funcionamento. Então, a gente tem aí um processo pode estar se potencializando o processo de monitoramento, né? Então, é também um espaço de captação de recursos para o município, né? Então, daí aí também a importância de a gente ter criado um GT dessa forma, um grupo de trabalho. A sua diretoria, como os colegiados, tem um presidente, um vice-presidente e secretário, que é definido pelo seu pleno. Trabalha um regimento interno, né, dando os seus procedimentos, né, e aí tem uma fase que a gente está agora, que é a fase de instalação desse comitê, que é a sensibilização da sociedade, conhecer os processos, conversar com o legislativo, conversar com a sociedade civil, né, e aí definir um diagnóstico. Esse diagnóstico, como eu falei no começo, a gente está finalizando, é um relatório, onde a gente vai estar contendo as fotografias que foram tiradas, os relatos, né, dos municípios, os dados socioeconômicos dos municípios e as moções de apoio das câmaras municipais pedindo a instalação desse conselho para o governo do Estado, né? Então, essa é uma fase que a gente está na fase preparatória disso, né? Em seguida, segue os processos de capacitação, de formação da composição do comitê, né? A segunda fase é de informação, né, de divulgação dessas ações, falar para a sociedade o que é a importância da água, a questão do uso da água, como a gente melhorar isso, diálogo com a CAERN, né, diálogo com as instâncias locais, pactuadas no plano de recursos hídricos da região, que o Comitê de Bacias tem um papel importante na sua constituição e referenda esse pacto, né? A terceira fase é a fase de habilitação das instituições, onde as instituições vão poder participar desse processo e ser eleitas, né, pela sociedade. Então, isso é um passo importante, porque dá transparência ao processo. E a quarta fase é a eleição desses membros e a sua composição com diretoria e grupo de trabalho, né? Em seguida, será feita a posse, né, dos membros da diretoria e divulgado esses resultados, né? Então, a nossa ideia hoje é falar um pouco sobre isso, né, da importância do comitê, de como é que a gente se insere nisso. A gente está mais um passo no município de Goianinha, é extremamente importante,
E a gente agradece a abertura desse espaço para que a gente paute um tema tão importante e tão relevante para a sociedade, que é a questão do acesso à água. A gente sabe que estamos em municípios que têm problemas, né? O Estado já passou por vários anos de seca e a gente agora está tendo a oportunidade de ter um comitê de bacias onde a gente possa fazer o gerenciamento dessa água para esses municípios que compõem aqui essa região. Ok? Obrigado pelo espaço, estamos à disposição. Algum dos senhores vereadores desejam fazer algumas indagações às autoridades aqui presentes? Bom dia. Ele disse que a preleção, a apresentação dele é muito pequena e vocês, de acordo com cada um de vocês, tanto faz para Duarte como para Jean fazer as perguntas. Bom dia, eu quero saudar a todos presentes. Sou Luizinho, professor, para aqueles que não me conhecem. Estou no meu 4º mandato aqui nesta casa. Primeiramente eu quero parabenizar o Duarte, eu já conheço a ação de Duarte de alguns movimentos e a gente já teve a oportunidade em momentos anteriores dialogarmos um pouco. O Jean eu não conhecia ainda, mas eu quero parabenizar a ação através do pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com vocês, porque se trata de um dos temas que eu vejo aqui, de uma audiência pública mais importante que a gente possa ter, o que a gente já passou aqui por esta casa, quando se trata da questão do meio ambiente, mais especificamente da questão da água. A água é uma solução, mas é um problema no Brasil e no mundo, né? As pessoas não cuidam dessa água. E trazendo, eu não quero entrar por esse viés, trazendo isto para a nossa cidade, para as cidades circunvizinhas, nós temos aqui um grande problema, que é essa gestão da Caerna. A gestão da Caerna é um problema, vamos dizer, complexo demais na nossa cidade e nas cidades circunvizinhas. Passa de governo para governo e não se tem nenhuma estrutura, uma estrutura que dê base à sociedade. A sociedade paga, a sociedade não está pedindo favor, mas quando se tem falta de água, aonde é que a sociedade bate? Nas portas do vereador, porque é aquela pessoa que ele está mais próximo. E muitas vezes a gente é levado aí a Caerne, ligar para alguém que tem um certo conhecimento. Então, primeiramente, eu quero parabenizar. Isso é uma das ações que vai mudar. Eu vou dizer, se esse comitê ele for formado e se esse comitê for atuante, você vai ter a era da água nessas 10 cidades antes e pós a formação desse comitê. Então, não é uma questão aqui de secretaria, de IDEMA, é uma questão de sociedade. A sociedade precisa das mãos. A sociedade precisa ser esclarecida. A sociedade precisa ser motivada. A sociedade precisa abraçar, vereador Elimar, essa causa. E como é que ela pode abraçar essa causa? Ela pode abraçar essa causa através das instituições públicas, como a Câmara, o Poder Público, a Prefeitura, os meios de comunicação, né? Então, nós estamos daqui já mostrando isso. E eu quero parabenizar vocês, viu? Pela ideia. Conte conosco. O que a gente puder estar aqui fazendo em prol dessa ação, eu tenho certeza que todos os 11 vereadores aqui, ele não vai se negar, vai arregaçar as mangas da camisa e vamos colocar isso em prática, porque eu sei que será uma das maiores vitórias. Algumas questões eu gostaria, eu fui aqui anotando, por exemplo, ele foi já mostrando, esse comitê será formado por 10 cidades. Não é assim? Ele será eleito de forma paritária, e você poderia me dizer essa paridade do comitê,
quantos poder, governo e quanto sociedade representada? Então, vereador, a gente tem uma orientação que é o próprio caderno da Agência Nacional das Águas, né? A gente tem sido pautado por isso, junto da formação do comitê, e a composição do comitê, ele é paritário, né? E entre eles está os usuários da água, né? Que são quem beneficia a água, quem usa a água, e a sociedade civil, as organizações de interesse público, né? Como as ONGs, as pastorais, esse pessoal, e o poder público, né? Então a gente tem uma composição pensando em quem usa a água, os usuários, as entidades da sociedade civil, as organizações e o poder público. Uma outra coisa que eu quero questionar. Como ela se vai dar? Vocês vão abrir um processo de assembleia com os 10 municípios? Isso vocês vão colocar em edital? Essa questão da mobilização dos 10 municípios, como vai se dar essa mobilização? Deixa eu responder. São 29 cadeiras, aí cada cadeira tem 3 suplentes. Então, as cidades, do jeito que a gente está vindo hoje aqui, pedir a moção de apoio, vai chegar a hora da gente vai chegar aqui, Goianinha, vocês vão ter que indicar 6 pessoas, ou 8 ou 4, vai ser rateado entre as cidades, aí cada cidade vai mandar seus representantes. Então, hoje aqui porque é muito burocrático. O Rio Grande do Norte tem 3 comitês de bacias, enquanto Minas Gerais tem 36. Não, eu entendo. Eu só estou aqui questionando o seguinte, como é que vai dar esse processo? Se vocês têm base já disso, como é que vai dar esse processo de socialização nessa distribuição das cadeiras no comitê? Não é só para eu ter base legal de como é que vai se dar isso. Por exemplo, são 10 cidades, são 29 cadeiras. Né, no comitê, você já tem regra, alguma regra que possa mostrar essa distribuição? Ou isso é já em discussão na Assembleia? Então, o nosso passo agora, enquanto comissão pró-comitê, é justamente levantar as questões. E aí, o que acontece? O governo do Estado, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos, né, ela lança o decreto de criação da bacia, né? No decreto, eles já apontam a composição e como é que vai ser essa distribuição. Ótimo. Com critérios e quais são os critérios que a própria secretaria, e baseados nos critérios que a ANA aponta, a sua distribuição de número de vagas. Vocês vão me desculpando, mas eu gosto de tirar minhas dúvidas, porque depois a gente não pode tirar as dúvidas, a gente está aqui diante. Por exemplo, eu estou imaginando aqui o comitê. E neste comitê vamos ter uma ideia de ter uma representatividade da pastoral das crianças. Tá? Uma cadeira lá é reservada à pastoral das crianças. E aí, por exemplo, como é que vai se dar esse processo? Qual é o município que vai representar essa pastoral das crianças? Isso vai ser internamente com todos os municípios? Vocês estão me entendendo, né? Porque essa dúvida ela vai ocorrer no debate da formação do comitê. Então, o comitê instalado, né, o decreto feito, o comitê em processo, é feito um chamamento público. Né? Esse chamamento público é justamente para deixar transparente que a sociedade está participando daquele processo, como também dá a oportunidade para as organizações poderem se inscrever neste chamamento. Né? E aí, com base nos critérios, né, esse critério é formado uma comissão, né, essa comissão pró-comitê, junto com a Secretaria de Recursos Hídricos e os órgãos, né, que compõem essa política, elas vão conduzir o processo eleitoral, né, de composição da comissão, do comitê, e em seguida esse comitê, com um número de 2 anos, 3 anos, de acordo com o que o seu regimento apontar, será feito um novo processo de transparente de eleição dos seus membros. Eu quero parabenizar mais uma vez, quero agradecer esse momento, né, por a gente poder estar questionando, dizer que esse é um processo muito duradouro, um processo que é muito democrático e um processo que vai ser muito participativo. Eu acredito
neste sentido, até porque é uma das instituições, entidades que vai ter o poder de decisão nessa gestão da água. Então não se pode criar um comitê, e aí eu sei que vocês estão aqui para isso, para democratizar, para participar, para fazer com que a sociedade participe. Então eu quero aqui de antemão, Jean e Duarte, dizer que esta casa está à disposição e conte conosco. Muito obrigado. Mais algum dos senhores vereadores? Presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia aos representantes dessa questão aí do meio ambiente, a população presente. Um assunto que dá maior relevância, essa questão da água, mas me desculpe a minha falta de eu vou ser bem direto, pelo fato de que vocês também foram bem rápido, para que não... Eu acredito que um assunto como esse não deveria ser tratado só em uma audiência. Claro que vocês estão sendo bem objetivos com a relação de uma criação de um comitê da envergadura e da importância que é e que precisa ter. Isso aí eu não tenho dúvida na minha cabeça. Mas é preciso tratar essa questão de meio ambiente. Chiliana já esteve aqui em outras oportunidades e a gente percebe a falta de interesse da sociedade em geral. Mas é necessário que se trate, Duarte, essa questão bem especificamente, porque a gente, como representante público, como vereador no caso, estamos exercendo aqui, e muitas vezes as pessoas nos criticam por a coisa não ser debatida exaustivamente. Veja bem, vocês me passaram aqui vários impactos ao meio ambiente, não é verdade? Mas a gente percebe também, eu não sei, isso aí deve ser uma falta de conhecimento minha, até eu aqui digo isso de público, mas é necessário que a gente também trate essa questão do meio ambiente em parceria com essa relação da economia, como é que a gente pode gerar, como é que a gente pode trazer, para que as coisas também aconteçam. A gente não pode especificar aqui só, tá certo que a APA Piquiriúna é a sobrevivência dessa área, é a sobrevivência desses 10 municípios. Mas a gente tem que abrir mais essa questão. Porque, veja bem, se os vereadores mais antigos aqui se recordam, eu acho que o presidente lembra muito bem disso, a gente teve um entrave de proporções a qual o distrito industrial talvez nem saísse. Você sabe, não sabe? Talvez nem saísse. Então, claro que o papel da APA não é barrar nenhum tipo de investimento. Mas a preocupação é de que a coisa seja feita da forma que o meio ambiente não seja prejudicado. Mas entenda bem minha preocupação no sentido e no norte de que a gente como representante público, a gente tem que pensar no macro, presidente. A gente tem que pensar com uma coisa que a APA, o comitê, proteja, claro, e é fundamental para a sobrevivência de todos nós. Era essa observação que eu gostaria de fazer. Mas estão de parabéns e a gente aqui não é... Entenda a minha preocupação. Eu não sou aqui uma pessoa que esteja colocando problemas nem obstáculos. Eu só me preocupo também porque o agente meio ambiente, ele também tem que olhar para diversas áreas. Lhe respondendo, está aqui até presente aí na plateia a Rose, a presidente do do Conselho Gestor da APA aqui presente.
Vou dar um exemplo aqui, o comitê de bacia que está sendo formado com relação à questão do polo industrial de Goiânia. Quando foi criado o Conselho Gestor da APA naquela época, os prefeitos das regiões, eu até cheguei a comentar com o vereador Dema antes de você chegar aqui, nomeava as pessoas não iam para reuniões, e no meio desses membros tinha muitos ambientalistas, e quando a APA aumentou de 11 mil hectares para 42 mil hectares, então aquela questão ali deu trabalho para o polo industrial de Goiânia, mexeu com muita gente para poder acontecer aquilo ali. O meio ambiente, ele só a favor do que você diz aí, dessa questão de a gente tem a hora que ele ajuda, tem a hora que ele atrapalha. Muita gente vê o IDEMA como órgão opressor, que multa, que faz aquilo, mas ele tem um lado positivo também da coisa. Essa questão da água aí, olha, eu particularmente, eu não tenho a doutora aí que querem fazer para Nova Cruz de 130 milhões de reais a obra, né? Então eu, como comitê, um exemplo, eu acharia mais interessante pegar uma fração desse dinheiro, colocar um sistema de tratamento e alimentar aqui Carnaúba, essa área aqui que não tem água, a questão de Jundiaí. Agora, se fizer a adutora para Nova Cruz, que a gente quer gastar esse dinheiro todinho, e a adutora continuar sendo furada, e tiver uma má gestão da água, não vai resolver o problema de quem está lá no final, não. Se você for a Pedro Velho hoje, nesse exato momento, lá na captação, as 3 bombas que mandam água para Nova Cruz, dá quase um Rio do Salto, só na vazamento, dentro da captação da Caerne, porque é gestão. Mas na frente, no terreno de Arthur, tem um vazamento de cloro lá há tanto tempo, que você pode plantar lá milho, qualquer coisa não dá, porque o solo está encharcado de cloro. Mas na frente, tem um açude, eu cheguei lá, eu peguei uma pipoca, e joguei lá, eu disse, vocês vão ver que o peixe não vai comer essa pipoca. Aí a gente passou lá um tempão, porque a água daquele açude ali é só cloro, é má gestão da água. Então, quando a gente está falando aqui em questão de água, de gestão, essa questão do comitê, seria uma visão privada das coisas, igual como era a COSERN antigamente e como é hoje. Hoje, para onde você passa aí, é poste redondo, é rede space, cabo isolado, que elas procuram, a empresa privada procura melhorar. E quando a gente fala em questão de água, aqui a visão ainda é muito arcaica da CAER, não muda. A gente são uma região milionária em água. A gente tem aqui, só do lado de cá, a gente tem daqui para Espírito Santo, a gente tem o Rio de Pedra, que tem a maior vazão, não tem barragem. A gente tem o Rio da Una, que tem uma boa vazão, não tem barragem. A gente tem o Rio do Salto, que a barragem foi feita em 1981, nunca foi limpa. Talvez agora, dia 19, com o novo comandante da CAERN aí, o Assis, prometeu de começar a limpar agora. E a gente tem a barragem do Timbó, que também nunca foi limpa. Então a gente tem água demais. Se o sertão ali tivesse um rio que nem a gente tem aqui, lá era muito melhor. E do outro lado, ali, o rio Piquiri, que o nome Piquiriúna, né? É um rio que supera a vazão a soma do Timbó, o Salto e o Una. É muita água. E não tem barragem. As barragens são muito pequenas. Então, se houvesse uma boa gestão hídrica da região ali, não precisava se gastar esse dinheiro todo nessa obra lá e tinha como resolver. Se vocês forem agora na barragem do Salto, tem uma rachadura lá de 4 metros. Então a questão de água aqui na região é somente gestão. Aí quando a gente vê como pessoa simples, pessoa comum, você vê, você está vendo que tem um vazamento ali, tem muita água, não é aproveitar. Aí vão gastar milhões, enquanto a gente passa ali na comunidade ali de Carnaúba, Miranda, na frente da casa tem um jardim, tem uma caixa d'água. Você anda por ali, quem anda por ali vê que toda a frente de casa ali tem uma caixa d'água. Enquanto a gente tem água sobrando aqui e mal distribuída, ninguém está falando aqui de adivinhar onde tem um poço. A água está florando aí, na terra aí, está escorrendo aí à vontade e é mal aproveitada. Duarte, é o seguinte. Eu digo muito aqui na casa, aos meus colegas vereadores, e a gente às vezes fazemos debates aqui acalorados, e tem alguns temas que eu digo muito aqui, que não é tema de oposição nem de situação. Segurança pública, educação, e saúde, enfim. Como a água, como essa questão da água, do meio ambiente, também eu penso dessa forma.
Mas levando aqui um pouco para trás, aqui, a gente tem até essa questão aqui da Lagoa do Aniquim, que muitos até questionam, dizendo que o poder público não tem a atenção que deveria ter. E, enfim, vem uma questão até política lá atrás. Essa é a minha colocação. Posso até estar errado. Mas por isso que eu concordo com essa questão da criação e todo esse trabalho que vocês estão percorrendo os municípios. Até porque está aí você dando um dado que está sendo levantado aí um determinado valor que eu acredito que com 20% ou 30% a gente resolveria um investimento aqui para a Lagoa do Aniquim, digamos assim. Por isso que eu defendo, porque amanhã ou depois a gente não vai ter o que defender mais, porque a coisa vai acabar. Mas eu estou querendo dizer que vocês, entenda que a crítica que eu não estou fazendo não é especificamente a vocês dois que estão representando aqui, ou apresentando, nem tanto quem está, enfim, está todo mundo aqui preocupado com essa questão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que esse assunto tem que ser debatido em todos os aspectos. Porque veja bem hoje, a questão do investimento que você sabe, eu acredito que você sabe do investimento que foi feito agora nesse polo industrial. E quanto está se gerando emprego a pai de família para se manter, sabe? É a dignidade que o cidadão tem de se sustentar, de se manter. Mas sem água a gente não vê. O que eu estou querendo colocar aqui, vamos abrir essa discussão em outro momento, para que a gente possa rever, que a gente possa ver essas situações, como eu estou dizendo aqui o caso de Goianinha, da Lagoa do Aniquim, mas tem casos no Espírito Santo, que você sabe disso, tem casos em outras cidades aqui. Canguaretama tem umas piscinas naturais ali que eu já visitei. Enfim, tem várias coisas aqui em 10 municípios, como você me citou aqui, você até me acrescentou, que eu não tinha colocado aqui, mas tem que ser, a minha colocação, a minha sugestão é que tem que ser debatido outras questões para que a questão econômica possa ajudar essa região desses 10 municípios. Porque, meu amigo, está aí a questão do desemprego, da situação, a gente que anda, que visita, que percorre aí, a gente sabe da dificuldade. Mas é como já disse, sem água a gente não. Então pode contar com a gente. Mais alguns senhores vereadores fazer alguma indagação? Agora, então vamos passar a palavra, aqui o microfone para algumas das pessoas da galeria. O presidente, se fosse possível, eu queria só que fosse acrescentado aqui, já aproveitando a presidente do Conselho da APAUNA Piquiri de vocês, eu queria o seguinte, eu entendo que o vereador Jean fala, que esse processo de instalação desse comitê, ele fosse muito bem debatido, fosse democraticamente socializado e que a gente pudesse participar, fosse informado de todos esses processos, se possível, independente de qualquer coisa, eu gostaria de participar. Independente de fazer parte de qualquer, eu gostaria de participar desse processo de formação desse comitê. Só que gostaria que fosse registrado em ata e que, se possível, pudesse contar com o apoio de vocês. Tá bom, minha querida? Eu acho pertinente essa preocupação do vereador Luizinho, mas eu acho também que o intuito dessas audiências públicas é realmente isso, fazer com que as pessoas participem ativamente do processo, que seja discutido, como o vereador Jean falou anteriormente, que a nossa casa vai estar sempre à disposição para que haja outras audiências públicas e a gente possa debater, para que lá na frente a gente não se arrependa até do que votou ou apresentou sem saber o que era, se é prejudicial ou não. Está entendendo? Presidente, obrigado, porque meu pensamento é mais ou menos o que o senhor falou. Aqui, os que nos visitam e os de Goiânia que estão presentes, que me perdoe aqui a minha ser bem direto.
O problema, muitas das vezes, é que as pessoas do Artem assistem a uma reunião e dizem, quando sai lá fora, diz o seguinte, tá aí começa a falar até o que a gente, até o que me perdoa, até o que não sabe. Então, uma situação dessa, da importância que a gente está colocando aqui, pelo menos eu estou colocando, pode contar com o meu apoio. Eu peço o seguinte, que seja discutido de forma que abranja todas as vertentes no sentido da área econômica, da questão do próprio meio ambiente em si, que é fundamental para a sobrevivência de todos nós. Alguns dos senhores aí na galeria desejam fazer alguma pergunta? Professor João Eduardo. Bom dia a todos. Eu sou o professor João Eduardo e atual presidente do Instituto de Previdência aqui do município de Goianinha. Na realidade, eu quero fazer assim umas colocações, não bem uma pergunta, mas assim umas colocações. Recentemente, a gente acompanhando a mídia e eu nas minhas leituras, a gente é conhecimento de todos nós que o planeta está agonizando. É por isso que quando eu vi a proposição do vereador, acho que Odilon publicou no próprio status dele, no WhatsApp, que eu avistei, eu digo que isso é um debate muito importante. Então, eu deixei algumas situações no Instituto de Previdência e vim para cá, porque esse tema aqui, ele não é só de alguém, ele é meu. Porque quando falta água, falta para todo mundo. Pode ter certeza disso, não vai faltar só para pobre, não. Vai faltar para todo mundo. Porque se rico tiver água num canto e o pobre não tiver, a galera entra lá, arrebenta muro, vai para frente de um fuzil. Porque qual é a diferença? Você morrer com um tiro de fuzil ou morrer de sede? Não vai morrer de todo jeito. Então a natureza humana, ele perde a sensibilidade sapiens e vai a sensibilidade animal. A questão da sobrevivência. Eu estava vendo recentemente, só para vocês terem ideia, eu não quero aqui causar pânico a ninguém, mas eu vejo aqui que tem muita gente aqui do meio ambiente, salvo engano, né, mas eu acredito que tenha. Por exemplo, o planeta Terra está entrando num colapso, no que diz respeito a recursos. Agora, dia 28 agora, 29/7 agora, a revista Nature, ele divulgou que o planeta Terra consumiu recursos para o ano de 2019. Acabou agora, 29/7. João Eduardo, e por que a gente ainda continua comendo? Porque a gente entrou no crédito negativo. Já esgotamos. O que nós tínhamos, o que o planeta Terra disse. Olha, humanidade, seus quase 8 bilhões de pessoas no mundo. O que nós temos para 2019, vocês já gastaram, vocês já comeram. Então, a gente está entrando na contramão da sobrevivência da humanidade. Um estudo do cientista inglês Bert Crow, ele disse que para sustentar a humanidade hoje, Odilon, da forma que está se procedendo, seria necessário aproximadamente 2 terras. Uma terra só hoje não é suficiente. Precisariam de 2 terras. Eu estou falando para vocês, mas vocês conhecem, certamente conhecem o que eu estou falando. Eu estou só lembrando, porque eu sei que essa voz aqui, ela está indo longe. Através da rádio aqui, da Câmara, da web rádio, da internet, ela está indo longe. Então a gente precisa fazer esse alerta. Eu sou filho de Goianinha. Morava ali no bairro da Estação. Eu tenho 51 anos. Desde que as minhas memórias começaram a ser fixadas no HD da mente, eu consegui assimilar ela com meus 10 anos, de lá para cá passaram-se 41 anos. Eu conto 16 vertentezinhas, riozinhos, riachozinhos que morreram na minha região. E que dava de comer ao pessoal da minha comunidade, Camarão, no Rio Brandão. Rio Brandão não, Rio Barandão. Meu pai morreu chamando de Rio Barandão. Ali. Aí, o que nós fizemos? Foi assolado, tudo isso aí. A preocupação nossa aqui é com água. É como o Jean e o menino de Duarte. Ele falou assim, nós temos água suficiente. Mas até quando nós temos essa água suficiente? Até quando?
A minha preocupação é essa. Até quando nós tínhamos o Rio Brandão oferecendo camarão às 5 horas da tarde numa pitimboia com limão dentro da pitimboia ou macaxeira azeda para a gente colher? Até quando? Faz de 25 a 30 anos que eu não vejo mais isso. A minha preocupação que eu vejo é o seguinte: o planeta Terra hoje, a água, o debate aqui, ela não pode se parar, se debater só na questão da água. É todo o contexto. O desmatamento está aí sendo assolado. O mesmo cientista inglês que citou já isso, ele disse o seguinte, que para o planeta Terra se manter, voltar a se reequilibrar, precisaríamos plantar mais de 1 trilhão de árvore. Para ser preciso, 1 trilhão e 200 bilhões de árvore. A gente precisava. Quando eu estava secretário de Educação, eu criei um projeto, mas depois morreu o projeto, que era adote uma árvore. Ali no Novo Horizonte, no Novo Horizonte 2, pós-ADB, eu levei a escola João Gadelha na época, os alunos plantaram a árvore e a gente ia na frente na casa, de frente do morador e perguntava se eles queriam adotar a árvore para cuidar dela. Pergunte quantos rejeitaram? Nenhum. Então, é esse tipo de problema que a gente também precisa sair daqui hoje com essa consciência. Vamos começar uma campanha de plantar árvore e adotar uma árvore? Eu moro na frente do Novo Horizonte 1 ali, não tem uma árvore. O DENIT, ele disse, arrancou umas mangueiras que tinha, desnudou a terra e está lá apenas asfalto. Mas custa o que a gente plantar uma árvore? Vamos criar essa campanha também, porque assim, nós temos água, mas até quando nós temos água? Até quando? E não adianta discutir água sem pensar em reflorestamento. Não adianta a gente plantar, vou cuidar da água, vou cuidar da bacia. Mas e as matas ciliar, como é que elas estão? O reflorestamento, como é que estão? E por que a gente não sai dessa casa, dessa manhã, de quinta-feira, 15 de agosto de 2019, a gente não sai daqui com uma ideia, um projeto, um pré-projeto, de a gente reflorestar a nossa cidade Goianinha. Eu falo Goianinha porque eu não tenho conhecimento de causa de Espírito Santo, de Vaza das outras cidades. Viu, Duarte? Eu não tenho, mas respeito, a sua ideia é maravilhosa. Eu vim aqui só dar calor, dar fogo ao debate, para que não fique um debate mórbido, um debate frio, entendeu? Só de letras, porque a letra, ela é fria. O que esquenta são as ações. Agora, a gente precisa sair daqui, dessa manhã aqui, dessa Câmara, com um projeto. Vamos começar a reflorestar a nossa cidade, a Avenida Nova. Vamos começar a reflorestar ela? Porque todo aquele espigão lá da Avenida Nova é um sol cruel ali. E a gente poderia começar a fazer isso aí. Não adianta debater água sem pensar em reflorestamento. E não esqueça, 1 trilhão e 200 bilhões de árvore precisa ser replantada. E um detalhe para encerrar, presidente da Câmara. Eu li à época uma reportagem seguinte, sobre o aquecimento global. Se nós pararmos de poluir o planeta hoje, o degelo no polo ainda vai perdurar por aproximadamente 1000 anos. Muito obrigado. Mais algum dos senhores deseja fazer uso da palavra? Pessoal, bom dia. Meu nome é Wellington, também sou professor, a exemplo de Eduardo, e também compartilho com a preocupação dele, certo? Essa preocupação também é minha. A gente, o que eu vejo aqui, Eduardo falou em relação que a gente precisaria ter 2 planetas para poder sobreviver. Todos nós sabemos que não existem esses 2 planetas. Nós temos só um mesmo. Mas ainda tem pessoas, e são muitas as pessoas que acham que tem um segundo planeta. Sim, tem um para destruir e tem o segundo para depois se mudar para lá. E eu digo isso porque eu vejo pelas práticas, as práticas, seja em larga escala ou em pequena escala.
a gente vê práticas que estão indo realmente na direção da destruição. Não entendo. Eu não entendo porque, quando a gente fala, todos nós sabemos, se o planeta se acabar a água, se o planeta não tiver mais condições de vida, de sobrevivência, não vai ficar ninguém vivo. Até esses grandes destruidores que, em nome do dinheiro, né, do capital, porque a gente sabe que é o que mais move em direção à destruição do meio ambiente, essa questão do capital. Tem empresas que elas só querem lucrar. Ah, não, se eu não colocar agrotóxico tal, eu não produzo. E beleza, então vamos comer e depois morrer todo mundo, com a barriguinha cheia. Então é isso, é uma preocupação muito grande. A gente tem a questão da água, o uso da água indiscriminado. Eu estou há alguns anos no conselho gestor da APA Piquiriúna, desde que foi criado, né? Que eu estou lá. Assim, já fiz e já levei outras pessoas também, fizemos inúmeras denúncias em relação à questão do uso indiscriminado da água. No nosso município, dentro do município de Goianinha, existe uso indiscriminado da água por grandes empresas do agronegócio. Eu digo que é indiscriminado porque, se eu retiro água de um manancial e eu não meço a quantidade que eu tiro, então eu posso dizer que está sendo usado de forma indiscriminada. O correto é que você saiba o quanto tirou, pelo menos isso, e que tenha um parâmetro dos órgãos ambientais, e assim, você pode tirar até tanto, não pode tirar mais do que isso. Então, às vezes eu vejo água derramada na estrada, isso em grande quantidade, isso me preocupa muito, porque eu sei que essa água vai fazer falta para a sobrevivência de todos nós. Então, assim, é só, se eu fosse falar sobre isso aqui, eu falo o dia inteiro e a gente sabe que não tem esse dia inteiro para gastar aqui. Então, é só também para dar uma cutucadazinha, para ver se a gente consegue acalorar mais a discussão. Obrigado. Mais algum dos senhores? Bom dia. Meu nome é Rosa, eu sou gestora da APA Piquiriúna e eu queria só primeiro começar fazendo uma separação. O Comitê de Bacias é diferente do Conselho da APA de Piquiriúna, são duas coisas diferenciadas. Nós estamos apoiando a formação do Comitê de Bacias, por parte do Rio Piquiriúna se encontra dentro da APA Piquiriúna. Então não faria o menor sentido de um órgão ambiental não apoiar a formação de um comitê de um rio, de uma bacia que está dentro de uma área de proteção estadual. Então, a partir daí, a gente se inseriu dentro da criação, né, do pró-comitê de bacia do Rio Piquiriúna. Quer dizer, do Rio Piquiri, na verdade. Então, assim, hoje nós estamos agora falando um pouco da APA de Piquiriúna. A APA de Piquiriúna hoje está no processo de formação, de renovação de conselho gestor. Isso envolve 5 municípios: Goianinha, Espírito Santo, Várzea, Pedro Velho e Canguaretama. Praticamente, às vezes as pessoas dizem assim, não chega aos nossos ouvidos. Eu tive que mendigar em cada Câmara de Vereadores, em cada prefeitura, dizendo, indique alguém para compor o conselho gestor da Câmara, ou da APA, porque as pessoas não têm interesse em participar, porque não é uma coisa que dá visão, que dá visão. Então, assim, praticamente, hoje, já passou 3 meses a mais do que eu deveria estar formado no processo, e tá aí, eu tenho que bater na porta do INCRA, eu tenho que bater na porta da CETU, eu tenho que bater na porta dos sindicatos, eu tenho que bater na porta das câmaras de vereadores, solicitando a participação. Por favor, alguém participe, é de interesse de todos. Então, assim, quando tem uma reunião, a reunião é pública. Não, além dos gestores, raramente aparece uma única pessoa para perguntar como é que está funcionando isso. Pelo menos interesse em saber como é que funciona, Não existe uma participação e a divulgação é feita. Está aí, está sendo divulgado nos Instagrams das prefeituras que compõem a APA, está sendo divulgado por Instagrams pessoais, no site do IDEMA, tudo isso é divulgado. Então, assim, é aberto ao público, mas as pessoas não se interessam, porque não é uma coisa que dá muita visão. Outra chamada uma chamada de ação é a questão do reflorestamento e da mata ciliar. O Comitê de Bacias está sendo formado, mas essa questão do reflorestamento já vem sendo discutida há anos atrás pelo Conselho Gestor da APA de Piquiriúna, principalmente a questão da mata ciliar. Um dos problemas mais difíceis de se resolver, porque praticamente toda a mata ciliar está dentro de terrenos privados. Então, é difícil o Estado intervir em terrenos privados.
Mas a gente está tentando encontrar uma maneira para formar uma parceria com os donos dos terrenos para estimular esse replantio dentro das suas áreas. Porque vocês são do serviço público, vocês sabem que dentro o Estado não pode estar ajudando privados a reflorestar. Então tem todo um processo que não é bem assim. Tem que ter um convênio, tem que ter uma formação, não é simplesmente chegar e dizer, eu vou lhe dar muda e você planta. Porque, a princípio, não pode ser qualquer muda. Mata ciliar é uma mata especial, digamos assim, não pode ser qualquer coisa. Então, tem um cuidado maior. Qual foi o primeiro passo que a gente deu para isso? Tentar formar hortos nos municípios, criar uns hortos para a produção de mudas. Qual foi o município que levantou a bandeira e disse, eu posso fazer um lá? A responsabilidade total nenhum quer ter. Então, a gente conseguiu dar um passo para a formação do horto comunitário que envolvesse os 5 municípios. Mas mesmo assim ainda não conseguimos sair do papel por questões burocráticas e também financeiras, né, Eduardo? Porque precisa de alguns ajustes para conseguir formar esse horto. Mas por que produzir mudas? Porque a compra de mudas hoje é uma coisa cara, é um comércio. E quando você quer reflorestar uma área, é mais de interesse que aquela muda seja de uma semente que foi daquela área. Então, para isso, eu tenho que coletar a semente nas matas próximas, eu tenho que produzir a muda para depois plantar a muda. E quem é que vai cuidar disso? Ainda tem que ter a disponibilidade da prefeitura ou de algum proprietário que diga assim, não, eu vou cuidar daquela muda, porque não é simplesmente como, se você não adota, de que adianta você chegar, o IDEMA vai fornecer 1000 mudas. Sim, quem vai tomar conta das 1000 mudas? 1000 mudas morrem. Se ninguém tiver ali para aguar, se ninguém tiver ali a um princípio, tem que fazer uma sombra, tem que ter sombra durante um período, tem que ter água durante um período, até ela ter sobreviver sozinha. Então, assim, esses pequenos investimentos, esses pequenos cuidados, os municípios não querem ter. Então, isso acaba sendo uma coisa que a gente acaba discutindo mais do que colocando em prática. Porque a prática tem que ter a ajuda das outras pessoas. O IDEMA também não tem pessoas suficientes para chegar e dizer, em cada município eu vou deixar um batalhão para cuidar de 1000 mudas. É impossível. Por isso que se formam os conselhos das regiões, das áreas de proteção. Os conselhos são formados para, dentro desses conselhos, a gente conseguir formar câmaras técnicas para discutir soluções e tentar, junto com a comunidade local, com os interessados, seja eles privados ou públicos, fazer andar alguns projetos. A gente tem problemas de fiscalização também dentro da área, a gente tem problemas de caça, tudo isso a gente tem dentro da área, mas se as pessoas do município não se interessarem em botar a mão na massa, o Estado sozinho não tem condições de estar... Como é que... Só existe eu como responsável da APA de Piquiriúna. São quase 42 mil hectares de terra. Se eu não tiver o apoio dos 5 municípios, eu não consigo saber nem o que acontece nem em meio hectare. Imaginem 42 mil hectares. Então, assim, estamos no processo de formação. Provavelmente no final desse mês o conselho vai ser formado. Então, assim, se informem. Apareçam nas reuniões, mostrem a cara, nem que seja para dizer assim, ó, eu estive lá e eu vi que foi discutido isso. Quer contribuir? Ótimo, a gente está de braços abertos para contribuição. Para críticas também, contanto que seja construtiva. Porque só falar e não botar a mão na massa e não estar presente, entra no ouvido e sai no outro. É mais ou menos nessa linha. Então, assim, só para a questão de frisar mesmo a separação do Comitê de Bacias e o Conselho Gestor da APA Piquiriúna. São duas coisas diferentes, mas que estão juntos. É isso, obrigada. Mais alguém deseja fazer uso da palavra, fazer alguma pergunta, tanto para Jean quanto para Duarte? Bom dia a todos. Sou Chiliana, represento a Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui de Goianinha. Era mais uma colocação também a respeito da questão da APA. Desde 2011, bem efetivo o Poder Executivo está presente nessas reuniões da APA Piquiriúna. E qual foi o principal objetivo dela? É justamente levar os recursos hídricos dentro dessa região. Eu acredito que o comitê teve essa ideia de Piquiriúna também referente a isso, né? Desde então, a gente leva situações que fogem do alcance da secretaria, bem como da população, e a gente tem tido êxito. Mas lembrando que a APA não é algo que vai privar o desenvolvimento do município. E grande parte eles têm o zoneamento.
Então, nessas zonas são áreas que é determinada qual o tipo de uso a ser obtido neles. Então, assim, é mais esclarecimento mesmo que eu queria colocar a respeito dessa região, tá bom? Mais alguém aí da galeria que queira tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, alguma indagação? Mais algum dos seus vereadores desejam? Eu gostaria como é o nome que eu esqueço? Rose, eu quero... Não, eu não entendi. Eu queria me solidarizar com Rose, que eu sei o quanto é difícil as implantações de conselho, principalmente de conselho que se trata de meio ambiente, porque todo mundo tem medo. Meio ambiente, eu digo que ser secretário de meio ambiente é ser levado ao extremo para poder você muitas vezes ceder em alguns momentos das questões políticas, porque a própria população não está preparada para lidar com essa questão de meio ambiente. E muitas vezes requer que você, como secretário, como gestor, tome medidas que não é cabível dentro. Então, é muito difícil, né, lidar com uma situação. Eu gostaria de só também pedir aqui que depois nós pudéssemos também haver aqui uma reunião, eu digo uma reunião ampliada, para a gente poder debater mais a questão da APA, né, do conselho da APA, do Piquiri, APA Piquiriúna. Outra coisa também, uma sugestão, assim, não sei se isso cabe aqui, se não for, vocês me perdoam, que muitas vezes essas reuniões, como é que ela está ocorrendo hoje do conselho da APA? Ela está sendo fixa em uma cidade ou num local, ela é variada em várias cidades, ela acontece em várias cidades, não é assim? Ela acontece em nos municípios, todos eles, os cinco que compõem a APA, a gente sempre tenta fazer a reunião em cada um deles para todos terem uma participação. De acordo com o regimento, ela deve acontecer de 2 em 2 meses, mas nem sempre acontece de 2 em 2 meses. E nesse momento, como ele está em processo de renovação, as reuniões estão suspensas, mas provavelmente, eu acho que a partir de setembro, já vai começar novamente as reuniões com um novo conselho formado. Pronto, que possa, quando tiver um novo conselho, a gente trazer para aqui, para a Câmara, para a gente poder discutir, porque na realidade é importante esse debate, né, democrático, onde a comunidade possa sugerir, as instituições possam. Eu entendo muito o quanto é difícil. Por isso a minha preocupação como é o nome? Jean, da questão que seja bem debatido a formação do conselho, porque enquanto mais democrático ele for, quanto mais participativo ele for, mais ele vai ter presença de público lá nas reuniões, né? Assim? Com relação ao comitê, essa aqui é só uma primeira, digamos assim, é só uma, diz assim, vocês apoiam que novas reuniões aconteçam, é mais ou menos nessa linha, que é só o primeiro passo, mas vai ter que acontecer ainda outras audiências a nível público para atingir o maior número da população. Tá bom. Obrigado, viu? Espero, a palavra foi facultada para todos que se encontram aqui na nossa casa. Querendo passar agora a palavra para as considerações finais ao senhor Jean Pierre, logo em seguida ao nosso amigo Duarte. Bom, primeiro assim, dizer a felicidade, né, de estar aqui, né, enquanto membro, né, desse colegiado que é a Comissão Regional pró-Comitê de Formação do Comitê de Bacia de Piquiriúna. Isso é um passo extremamente importante que se somam aos outros dados, né, nas outras câmaras municipais que realizamos as audiências e que tivemos o mesmo êxito, né, de sua realização e da moção por unanimidade dos vereadores em todos os municípios da aprovação desse desejo da criação do Comitê Piquiriúna, né. Uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar
é do envolvimento, né, dos vereadores dessas câmaras no processo de constituição dessa bacia, né? A gente estava fazendo aqui um levantamento de que nesse grupo surgiu até iniciativas interessantes, como por exemplo o caso do município de Nova Cruz, no qual foi formada uma comissão, né, formada por vereadores justamente para acompanhar o processo de implantação da bacia, né, do comitê de bacia. Isso soma-se então um passo extremamente significativo, por entender que a água ela é um direito humano extremamente importante e que um tema que... Sim, ótima informação. E é um tema que se soma, né, porque dialoga com um conjunto de políticas públicas extremamente importantes, né? Se pegarmos, por exemplo, o universo da produção e do consumo de alimentos, né, que a água está posta, né, o preço da água, a constituição, as contaminações, uma série de questões importantes que impactam na vida das pessoas, né? Gostaria também de informar, de ressaltar a relevância pública que tem as iniciativas, né, que são desenvolvidas nesse município justamente para a preservação das matas ciliares, né? No município de Espírito Santo, no município de Pedro Velho, quantas iniciativas já foram realizadas, né? Está aqui, por exemplo, a iniciativa do SOS Piquiri, que plantou mais de 15 mil mudas, né, no ano de 2017, 2018, para a reconstituição das matas ciliares nos espaços mais críticos do longo do rio, né? Isso é extremamente importante e salutar para a constituição desse processo, né? Eu queria dizer também que há um desejo dentro da comissão que está tramitando esse processo da constituição do Comitê de Bacias, desse maior diálogo com as câmaras de vereadores, né? Surgiu até uma iniciativa que eu acho que é bastante importante, que seria a gente pensar num seminário. A gente colocou esse título da habilidade, um seminário para discutir com os vereadores dos municípios que compõem essa região. Seria extremamente importante juntarmos forças, né, e as câmaras de vereadores conseguissem avançar nessa construção desse seminário junto com a Câmara, com a Comissão Regional que a gente compõe, de realizarmos um debate amplo com os vereadores desses 10 municípios, fazemos um diálogo importante. Inclusive estamos com uma agenda marcada com o presidente da FECAM, né, justamente para que a gente possa discutir e ampliar, que talvez a FECAM pudesse ser, ou a instituição pudesse fazer o chamamento, né, dos vereadores dessas regiões, para que a gente pudesse realizar esse amplo debate e que, sem dúvida nenhuma, ela conecta tanto a dimensão do direito humano, do acesso à água, mas também as suas dinâmicas sociais e econômicas, né? Então, o coordenador da FECAM está aí já? O coordenador da FECAM já está aí. Muito bem. Então vamos avançar. Então já aproveito aqui e já amplio esse debate, né, com a coordenação aqui da FECAM. Aproveitando finalizando aqui, segunda-feira, 9 horas da manhã em Nova Cruz, vai ter um debate sobre questões hídricas na região, e é importante quem puder participar, de ouvir o que eles têm lá para mostrar e a gente ficar informado do que está acontecendo. Então, segunda-feira em Nova Cruz, 9 horas da manhã, vai ter um deputado aí, eu não sei quem é, não lembro no momento, que tem um deputado aí que está movimentando a região todinha, para fazer essa audiência pública sobre água em Nova Cruz. E só falando ali, respondendo ali o professor com essa questão de plantar árvores, quando a gente fala em reflorestar, é muito complexo. Primeiro a gente tem que pegar um período, não é todo período que se planta, a gente tem que pegar, se a gente quisesse plantar, nesse período até que está chuvoso aqui na região, mas é um processo de escolha de muda, de questão de logística, porque o cara dá 1000 mudas a você em Natal, não pode vir em qualquer carro, e para você tem que fazer o coroamento, a adubação. Então a gente plantou lá em Espírito Santo, a gente já fez já uns 4 reflorestamentos lá. Há 2 anos atrás a gente, com aquele fogo da Mata do Pilão, a gente, com a ajuda de muita gente, a gente plantou lá 10.000 mudas de árvore, não é uma coisa fácil. E coincidentemente é mais fácil a gente chamar o povo das cidades vizinhas
para ajudar a plantar na nossa cidade do que o da nossa cidade plantar na mesma. Digo por experiência própria de vários reflorestamentos. E agradecer aqui a oportunidade de vocês e contar com o apoio dos vereadores nessa moção de apoio à criação do comitê. Obrigado. Bom, como falou aqui o vereador Luizinho, o vereador Jean, nós vamos dar sim continuidade e a Câmara, em nome de todos os vereadores, nós temos a intenção de participar e de colaborar. Isso é a primeira audiência, eu acho que terão várias outras, ou reuniões, e aqui a gente desde já se coloca a Câmara Municipal à disposição para que seja feita não só uma reunião do município de Goiânia, mas de todas as 5 cidades que compõem este comitê. Enquanto a FECAM também, eu me coloco à disposição para que eu possa, da forma que possa ajudar, porque nessa nova gestão, a FECAM criou algumas coordenações no interior e eu fiquei como coordenador da região agreste, certo? Aí isso aí eu já me coloco também à disposição no que a gente possa contribuir para que a coisa seja realmente efetivada, tá certo? Pode contar com a Câmara Municipal, com os vereadores, e eu tenho certeza que o prefeito também não se furtará em participar, em ajudar e colaborar. Haja vista a Goiânia também é uma grande bacia de água aqui da nossa região agreste, certo? Agradecendo a presença de todas as autoridades aqui presentes, esperando termos contribuído para o esclarecimento deste assunto, que realmente tem trazido preocupação aos nossos municípios. Agradecer aqui a presença de todos vocês e reafirmar o nosso compromisso, não só com o meio ambiente de Goiânia, mas também com o meio ambiente do nosso estado e da nossa região. Nada mais havendo a ser debatido, declarando encerrada a presente audiência pública, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 22 do mês de agosto, no ano em curso, no horário regimental, e convidar aqui alguns vereadores que queiram participar segunda-feira em Nova Cruz, às 9 horas. Daqui para lá a gente combina e vê aí em que é que a gente vai lá marcar presença e contribuir de alguma forma, né? E aproveitando aqui, pedindo a vocês para assistir nossa live amanhã, que terá como tema a importância da saúde bucal nos dias atuais, tá certo? Você só vai lá no Facebook, bota Luiz Alves com Z e você assiste 1 hora de live.